dia. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 93 a 96. Nós vamos falar sobre a tecnologia e a acessibilidade. Vamos iniciar? Hoje em dia, o avanço da tecnologia tem facilitado bastante a vida de todos. A internet e os modernos aparelhos celulares permitem nos comunicarmos com quem está do outro lado do planeta, em tempo real, com comodidade. Os computadores são os principais responsáveis pelos avanços da internet, que a cada dia está mais veloz. Isso facilita a realização de pesquisas, o envio e o recebimento de mensagens, o estreitamento da distância em conversas pelas redes sociais e etc. Mas nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia. Ainda é possível ver alguns locais sem internet e principalmente sem a energia elétrica. E isso dificulta a vida de quem quer realizar algum serviço ou atualizar-se. Pessoas como as com deficiência, com dificuldade de locomoção e usuários de cadeira de roda têm grande dificuldade de acesso às tecnologias da informação e comunicação. É possível presenciar em lugares públicos ou privados telefones impróprios para o uso, placas de aviso sem sinais em libras ou sem descrição em braille, além da falta de equipamento audiodescritivo, que possui faixa narrativa adicional para as pessoas com deficiência visual. Também são encontradas cadeiras inadequadas, calçadas com obstáculos, locais sem rampa, dentre outros, que dificultam a locomoção de todas as pessoas. Embora possamos encontrar no cotidiano algumas formas de facilitar a vida das pessoas que possuem dificuldade de se locomover ou que têm algum tipo de deficiência, como programas de TV com tradutores em libras e embalagem de produtos com informação em braille, ainda há muito o que se fazer para que o acesso às tecnologias de fato aconteça. E aí na página 95 a gente inicia o exercício, mas antes vamos compreender melhor, não é, o que acabamos de ler. Então a gente está falando sobre a tecnologia e a acessibilidade. E o que é acessibilidade? Não é? É o direito que as pessoas, que todas as pessoas têm de ir e vir e de ter acesso, não é, a tudo. Por exemplo, o que foi que o livro nos disse? Que pessoas que são portadoras de alguma deficiência, elas têm alguma dificuldade, né, em ter esse acesso. O que é que falta nos dias atuais? Falta um pouco de educação por parte das pessoas que não têm esse acesso e campanhas também por parte dos governantes, não é? Porque o avanço da tecnologia permite que hoje a gente esteja próximo de pessoas distantes. Por exemplo, o computador. O computador é a principal ferramenta hoje que viabiliza essa comunicação. Através do computador você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se comunicar em tempo real com pessoas que estão em outros países, outros estados, outras cidades. Os celulares também, cada vez mais modernos, possibilitam também, não é? Você não precisa necessariamente estar com um computador, mas um celular já lhe possibilita uma comunicação em tempo real com pessoas que estão distantes. A globalização mundial é possibilitada através da tecnologia, do avanço tecnológico. Então, esse avanço trouxe para a gente todas essas novidades. Embora ainda haja lugares, como aí no livro mostra, onde existam pessoas sem esse acesso à internet, sem esse acesso a esse avanço tecnológico. Aí nós vamos falar agora sobre as pessoas que são as portadoras de deficiência. No livro nós temos pessoas com as deficiências, pessoas como as com deficiência, com dificuldade de locomoção e uso da área de cadeira de roda,
tem grande dificuldade de acesso à tecnologia. Aqui nós temos um exemplo. Um cadeirante, essa moça faz uso de pernas aqui mecânicas, não é? Então, tem dificuldade de acesso porque os locais que facilitem o acesso dessas pessoas, eles têm que ser modificados. Você tem que ter aí a rampa, como por exemplo, se você observar nas cidades, no centro da cidade, na maioria dos estabelecimentos, você vai observar que existe uma rampinha para facilitar o acesso de quem é cadeirante. Aqui nós temos uma criança que é portadora de deficiência auditiva. O avanço da tecnologia permite hoje que, com o uso do aparelho, essa deficiência seja não sarada, mas ela tenha condições de ouvir normalmente, né? Usando o aparelho. Aqui nós temos uma pessoa portadora de deficiência visual que está atravessando a rua, fazendo uso de um cão-guia. Mas o que é que deve ter na rua, além da faixa de pedestre? E as pessoas que não podem ter o cão para guiar? Deve ter um sinal de trânsito sonoro, né, que emita um som para que a pessoa com deficiência saiba quando é hora de passar. E nós que não portamos nenhuma deficiência, devemos também ter a nossa consciência de facilitar o acesso dessas pessoas. Então, calçadas aí com lixo, como a gente vê no livro, esse lixo impossibilita que pessoas com deficiência visual, pessoas portadoras de deficiência, né, que fazem uso da cadeira, as calçadas aí, quando você chega e descarta o seu lixo em qualquer lugar, isso dificulta a passagem dessas pessoas. Pessoas que são portadoras de deficiência visual, elas têm direito também a ler e a escrever. Então, para elas foi criado um sistema de braille. O que é o sistema de braille? São esses pontinhos, ó. Cada pontinho corresponde a uma letra do alfabeto. Então, o portador da deficiência, ele vai fazendo uso da mão, passando o dedo e ele vai fazendo a leitura. Se você observar, nas embalagens de medicamento, aí no seu livro tem um exemplo, ele tem esses pontinhos para que o portador de deficiência visual possa fazer a leitura. A cabine, quando você vai votar, o eleitor, o portador de deficiência visual, os botões onde você vai digitar o seu voto, eles têm esses pontinhos. Então, em todos os lugares, não tem, mas deveria ter em todos os lugares, o alfabeto em braille. Aqui nós temos também o alfabeto em libras, para pessoas com deficiência auditiva, não é? Então, são sinais que deveriam estar presentes em todos os locais, para facilitar, né? O avanço da tecnologia trouxe todas essas melhoras, embora eles não estejam, mas deveriam estar para facilitar o acesso, a acessibilidade dessas pessoas a todos os locais, não é? Afinal, são pessoas que apenas portam alguma deficiência, mas são iguais e têm os mesmos direitos que todos. Aqui nós temos exemplos de placas de sinalização que devem ser utilizadas em todos os ambientes para que as pessoas, tanto as que portam a deficiência, saibam que ali é por direito deles. Quando você entra em um ônibus, os primeiros locais do ônibus são destinados à gestante, ao idoso. Então, essas placas a gente encontra até no ônibus. Os ônibus, eles têm uma rampa para facilitar o acesso de quem é cadeirante. Aqui nós temos mais sinais, ó. Deficiência auditiva, ó, sinal sonoro para deficientes auditivos, sistema de libras. Aqui nós temos o sistema em braille. Então, cada placa de sinalização dessa indica ao deficiente que ali é por direito dele. No centro da cidade, quem já observou o local de estacionamento, quando tem lá uma placa para o idoso, né? Então, essas são as coisas que permitem e facilitam o acesso de todas as pessoas, tá certo? E o avanço da tecnologia, que foi quem possibilitou, né? É graças ao avanço da tecnologia que hoje nós temos aí aparelhos auditivos, pernas mecânicas, cadeiras que se movem com motor, não é? Você vai fazer a leitura de todos
todo o seu conteúdo e nós vamos agora para o nosso exercício na página 95. Observe com atenção os pontos nas teclas numéricas do telefone. Observe esse telefone no seu livro e esses pontinhos. Pesquise informações e responda. Qual é a finalidade desses pontos? Nós vimos aqui o sistema em Braille, para que o deficiente visual possa ler, representando o alfabeto. E esses pontinhos aí no telefone, eles estão indicando o quê? É para auxiliar quem? Portadores de quê? Letrinha B. Em sua opinião, essa é uma forma de acessibilidade? Em sua opinião, essas teclas aí no telefone com o sistema em Braille é uma forma de acessibilidade? Possibilita o acesso da pessoa portadora de deficiência visual ao uso do aparelho? C. Você já viu em alguma embalagem de produto ou um aparelho telefônico esses pontinhos? Relate. Se sim, aí é uma resposta pessoal. Cada um vai dizer sim ou não e relatar. Segundo, observe os aparelhos eletrônicos e depois responda as questões abaixo. E aí você tem quadro 1 e quadro 2. Letrinha A. Você conhece algum dos meios de comunicação do quadro 1? Você já chegou a ver algum desses meios de comunicação aí que são mais antigos, que estão no quadro 1? B. Você utiliza algum dos meios de comunicação do quadro 2? Se sim, quais? C. Entreviste um parente seu e pergunte se ele conhece ou se já utilizou algum meio de comunicação do quadro 1. Anote todas as informações abaixo e depois mostre a sua entrevista aos colegas. Aí você vai fazer a sua entrevista, anotar suas informações e enviar para mim, tá certo? Na página 96, dentre as imagens abaixo, marque um X nas que mostram equipamentos e instrumentos que auxiliam pessoas com dificuldade de comunicação. Vimos um exemplo aqui para pessoas com deficiência auditiva. Você vai marcar um X aí nas imagens que mostram equipamentos ou instrumentos que auxiliam pessoas com dificuldade em falar, ou ouvir. Como você utiliza os seguintes meios de comunicação? Relate. Resposta pessoal aí no quarto quesito. Você vai observar as imagens e vai descrever como você utiliza. Quinto, no final do século XXI, o Brasil substituiu a iluminação a gás por energia elétrica. Estamos no século XXI. Aliás, tia, vamos fazer a correção. No final do século XIX, o Brasil substituiu a iluminação a gás por energia elétrica. Estamos no século XXI. E mesmo assim, é possível encontrarmos vilarejos e residências, principalmente rurais, sem energia elétrica. Nesses lugares, as pessoas utilizam outros meios à base de combustível ou vela. Por isso, muitas pessoas nunca tiveram contato com os meios de comunicação, como televisão, computador e celular. Agora responda. Diante dessa informação, você vai responder. Dê a sua opinião sobre o fato de ainda encontrarmos moradias sem luz elétrica em pleno século XXI. O que é que você acha? E B, em sua opinião, as pessoas que não possuem energia elétrica em suas moradias podem ter algum tipo de meio de comunicação eletrônico? Sem energia elétrica é possível um meio de comunicação eletrônico? Escreva um pequeno texto sobre o assunto. Então você vai realizar a sua atividade, dar a sua resposta, são respostas pessoais, concluir na página 96 e enviar para mim. A gente vai fazer a correção da atividade e vamos nos encontrar no próximo vídeo para continuarmos falando sobre a tecnologia e a acessibilidade. Um beijo a todos!